Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PS 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PS 75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Brinkmania. Venha conhecer a mais nova casa de games de Goiânia. São diversos jogos e brincadeiras voltadas para a alegria de toda a família. Estamos localizados na Rua da Solidade, número 87. Brinkmania. Sua diversão é aqui. Na Brinkmania, além de muita diversão, tem também o Lanche Mania. Vem pra cá! Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais um programa Direto ao Ponto. Direto ao Ponto discute hoje a temática social escolaridade domiciliar. Para falar, para conversar com a gente sobre esse tema tão complexo, tão integrante, mas também tão pertinente para o momento, Direto ao Ponto recebe a honra aos professores Giorgio Paulo. O professor Giorgio Paulo é conselheiro municipal de Educação aqui no município de Goiânia, professor da Rede Municipal de Ensino aqui em Goiânia e também na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Também conosco está o professor Isidoro Neto, muito conhecido aqui na cidade pelas suas bandeiras, pelas suas lutas, pela sua responsabilidade também com políticas públicas, principalmente na área da educação. Professor Isidoro é da Rede Estadual de Pernambuco, e responde hoje pela gestão, ou está na gestão da Escola José Pinto de Abreu. Professores, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, telenautas. É uma satisfação muito grande voltar, não é, direto ao ponto com um tema tão interessante, tão intrigante como esse. Não é? Espero que a noite seja muito boa, que o papo seja muito animado, não é? Enfim, que a noite seja nossa. Boa noite, Valéria. Boa noite, telenautas. Faço minhas palavras de hoje, né? É um tema bastante interessante, oportuno e necessário de ser debatido. Eu espero que a gente possa colaborar para um bom debate. Vai estar aí no mercado logo, logo, material que vai orientar o pai como aplicar a educação para o menino de 4 anos, de 5, de 6. Isso o governo vai fazer? Não vai fazer. O governo, nesse primeiro momento, não vai fazer. Porque como é uma opção, o pai que vai ter que comprar este material. Mas isso é muito comum nos outros países, tá? E vou dizer uma coisa para você. Então, o pai vai poder estar gerenciando o conteúdo.
Nós temos pesquisas que apontam que no ambiente escolar, em torno de 40% do tempo com o aluno não é aplicado conteúdo, é gerenciamento da classe, gerenciamento ali do ambiente escolar. Então, um pai que senta com um aluno 2, 3 horas por dia, ele pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante 4, 5 horas no dia. Então, assim, as experiências são muito boas. Mas, repetindo, ninguém é obrigado a adotar o ensino domiciliar. E para fechar, a senhora acha que tem outros espaços de socialização para as crianças que não a escola? Essa é a maior crítica de quem se opõe ao ensino domiciliar. No momento que tirar a criança da escola, onde essa criança vai se socializar? Vai ficar uma criança isolada, excluída do mundo? Não. Não é só na escola que a criança se socializa. Este pai pode, por exemplo, colocar essa criança no curso de inglês, ele vai ter amigos no curso de inglês. Essa criança vai fazer esporte, essa criança vai a um clube, essa criança frequenta uma igreja, essa criança tem vizinhos. Quem diz que é só no espaço escolar que uma criança se socializa? Não, não é. Então, essa crítica, ela não se sustenta. Esse argumento não se sustenta. O argumento da socialização não se sustenta. A escola, ela não é um ambiente, né, onde promove, ou a escola é algo que pode ser facilmente descartado do desenvolvimento humano e social de uma pessoa. Porque é o seguinte, né? Quando o artigo 16... São artigos, desculpa, são ambientes distintos, né? Ela coloca, a socialização vai acontecer de formas, né? Veja bem, que a sociologia, os colegas sociólogos colocam, né, é que você tem ambientes distintos de socialização. Sim. A família inicia-se pela família, um processo que se chama processo de socialização primária, que é o primeiro núcleo de socialização ali, e depois virão os outros, né? O núcleo secundário, que é a escola, os outros núcleos que virão o mundo do trabalho, o mundo da coletividade, o mundo, né, do ambiente de lazer. Então, todos esses são espaços próprios, cada um, em que o indivíduo vai ganhar um conjunto de visão de mundo, e vai formar o seu caráter, né? Vai ter a sua formação cidadã. Agora, me parece que eles estão um pouco perdidos aí, estão misturando um pouco as coisas, né? São coisas distintas, né? E ninguém disse que realmente, quando a gente coloca assim, a criança vai ficar um pouco isolada, é porque você está privando a criança de um desses ambientes de socialização. E talvez o ambiente de socialização mais importante, que é o ambiente de socialização, o ambiente de ensino e aprendizagem, onde ela vai ter contato, forçosamente ela vai ter contato com o debate, com a diversidade, né? É naquele ambiente que ela vai se deparar inicialmente, porque a família, ele é aquele ambiente que superprotege, que acolhe. O primeiro ambiente inicial, onde a criança, o adolescente, o jovem, vai ter os embates, vai perceber a sociedade como ela de fato é, na sua dureza e naquilo que existe de bom, não só existe coisa ruim, mas o embate vai se dar a partir dali. Então a escola é o núcleo que vai fundar a primeira formação do indivíduo para o mundo real. Se você priva o indivíduo dessa realidade, desse núcleo, ele vai saltar para outros, como é que fica isso, né? E a formação dos pais no Brasil, que eu volto que ela não é uma formação... Há professores que passam 4, 5 anos na formação e saem com lacunas. Você imagina um pai num ambiente, como nós temos no Brasil, de pessoas com pouca escolaridade, com escolaridade muito deficiente, com problemas, né? A gente tira pela pessoas que vivem muito vinculadas ao senso comum. Como é que você vai avançar a formação de um indivíduo que é tão complexa dentro do cenário disso? Complicado. Uma das coisas, umas falas que chama a atenção da pesquisa, que ela citou como pesquisa, é de que praticamente não há essa intervenção pedagógica dentro da sala de aula a contento, a ponto da família, né, passar a dar essa oferta de forma substitutiva à escola. Isso para mim é algo preocupante, até como
com o professor. Até mesmo porque eu gostaria muito de ouvir vocês nisso, como que vai a participação da família na escola? Porque a gente que já trabalhou com gestão de escola, principalmente, que trabalha no campo da educação, sabe que não é fácil trazer a família para dentro desse contexto. Então é essa família que muitas vezes nem vem para a reunião de pais e mestres, que não vem para a proposta pedagógica da escola, que agora aparece como na fala da ministra, aparece como a salvadora da pátria para esse tipo de situação. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, veja. O que Neto coloca das instituições sociais, certo? As instituições. Então, a primeira é a família, não é? A segunda é a escola. A terceira vem a igreja enquanto instituição. Depois vem trabalho e lazer. Sim. Não é? São o que a sociologia coloca como instituições fundamentais para a formação do ser humano. Então, são esferas, são locais onde cada um tem a sua função na formação do ser humano. Como um todo. Como um todo. Certo? Como um todo. E cada uma complementando. Exatamente, elas são complementares. Então não podem ser desvinculadas. Então o papel da escola, qual é o papel da escola? Qual é o papel da educação formal, acadêmica, escolar? Qual é o papel da família, né, na educação do seu filho? Então são situações que a gente precisa questionar. Quer dizer, ela coloca um pai ou uma mãe que vai sentar 2, 3 horas com o seu filho, esse pai, essa mãe trabalha não? Não é? Quer dizer, porque o que eu estava lendo hoje em algumas pesquisas era assim, a preocupação, e aí da associação, tem uma associação, né, que está por trás da redação, mas vamos deixar isso para depois. É isso que eu queria perguntar para vocês. Certo. Mas aí eu digo, enquanto gestor, professor, gestor do seu tempo de sala de aula, eu tenho uma, na rede a gente tem 50 minutos, uma aula, 50 minutos, não é? Geralmente a gente no que se chama Fundamental 2. No médio também 50 minutos, 50 minutos na rede pública são 5 aulas, né? E na rede privada nós temos geralmente 6 aulas, chegando até 7 aulas. Sim, mas eu quero te chamar a atenção dos menores. Os menores dependem, são 4 horas. São 4 horas. São 4 horas mais os minutos. Aí você não conta por tempo de hora-aula. Isso. Tempo de 60 e minutos. É um tempo bem integral. Então, quando a gente tem assim, quando ela coloca que o pai perde 30%, ou o professor perde 30% para organizar a sala, quer dizer, existe algumas situações assim. Mas aí a gente precisa, logo no início, eu digo, o contrato pedagógico professor-estudante, a gente se organiza logo, digo, minha gente, cada um aqui tem o seu papel. A gente não veio aqui só para brincar, para bater papo, conversar, a gente veio para trabalhar. O nosso trabalho eu enquanto professor e você enquanto estudante, a gente precisa entender bem esse espaço, a gente vai chegar, a gente vai tirar uma onda aqui e tal, mas depois, vamos trabalhar, e a gente precisa produzir. Eu tenho um conteúdo, preciso trabalhar com vocês. Os conteúdos ou os conceitos, eles são, a gente tem a matriz curricular que a gente tem que seguir, a gente tem um programa a cumprir, mas a gente não precisa cumprir os 100% desse programa, mas a gente precisa saber o que é importante para aquele aluno, o que é que ele não pode deixar um aluno de 9º ano, o que é que ele não pode terminar o 9º ano sem ver determinados fatos históricos e as consequências desses fatos históricos. Então, no meu caso, no meu componente curricular, que a turma chama de matéria, eu estudo história. Eu trabalho com história, eu trabalho com geografia, eu trabalho com filosofia, eu trabalho com sociologia. A minha formação foi humana. Então, aí vem matemática, vem física, vem a ciência da natureza, dá para o ensino médio. Então, veja, é preciso mudar aí uma série de questões. A gente precisa reformular o ensino no Brasil. Nós tivemos 2 leis de diretrizes de base. Uma dos anos 60, né? Se não me corrija. E outra agora nos anos 90. 96, que garante a educação é um direito do cidadão e obrigação do Estado. Aí ela diz, você tem a opção, de ir para o privado. Como também ela colocou aqui a opção de fazer educação em casa. Aí eu queria citar alguns exemplos, algumas situações que nos permitem. Eu tenho um direito, mas isso não é uma generalização. Eu quero muito ouvir vocês sobre isso, que vai estar aqui na nossa pauta, quais são essas possibilidades, onde essa educação precisa
né, precisa acontecer. Mas algo me chamou muita atenção, professores. Né? Por quê? Essa temática veio de um ministério, como o Ministério da Família, e não do MEC, o Ministério da Educação? Porque o problema não está na educação. O problema está no papel da família enquanto gerenciamento da educação dessa criança. A família não pode, do ponto de vista legal, tomar para si a responsabilidade da educação formal. O papel da família já é muito mais além, digamos assim, da questão. O papel da escola é um, o papel da família é outro. Na hora em que eu deixo de dar o meu conteúdo para trabalhar a educação doméstica em sala de aula, eu não estou cumprindo com o meu papel de professor. Não estou. Como também eu não posso exigir que um pai faça um trabalho acadêmico com seu filho em casa. Então, essa proposta está sendo encaminhada pelo Ministério da Família. Por que não pelo Ministério do MEC, da Educação, já que na proposta vai transformar a educação em casa ou a escolarização familiar numa modalidade. Olha, Valéria, hoje eu estava... Isso é estranho, é no mínimo estranho. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu hoje pesquisei em alguns veículos, né, de comunicação, eu fui buscar o texto original, mas a gente não teve acesso, né, da medida provisória, porque é um texto ainda que está sempre ainda em discussão. Eu falei para você que há uma associação brasileira, a Associação Nacional de Educação Doméstica, né, foi quem fez um texto. Esse texto foi apresentado ao ministro da Educação em dezembro, né, no governo de transição. Ele disse, olha, isso a gente não pode resolver dessa forma, a gente tem que esperar, ver o que é, e aí a gente tentar ver quais as possibilidades. Aí foi para o Ministério da Família com outra forma, com a ministra Damares. Né? Então, assim, ao meu ver, o interesse aí não é um interesse acadêmico. Tem outros interesses por aí que eu não sei dizer a você o que é. Mas, no mínimo, estranho essa questão. Não é? Porque nos textos se colocava a questão, não, o aluno ele vai deixar de estudar na escola, vai estudar em casa, mas ele não pode perder o Bolsa Família. Sim. Mas um dos requisitos da Bolsa Família ou Bolsa Escola é a presença do aluno na escola. É a permanência. Na escola. Aí, se tinha alguém falando a questão do imposto de renda, da dedução do imposto de renda. Quer dizer, existem aí umas questões muito mais econômicas, mercadológicas, do que a preocupação com a formação acadêmica dessa criança. E não sei até onde se está vendo isso, Isidoro, como o professor Isidoro, como algo para todos. Porque quando a ministra se coloca, ela se coloca no sentido de existem outros meios, né, de se praticar essa socialização da criança, ok? E aí todos os meios que ela cita são meios para a classe B, praticamente, né? É aquela criança que pode também frequentar um clube, que pode também uma escola de inglês, né, que pode também... Então, público Bolsa Família não seria contemplado com essa socialização. E nem o Estado vai oferecer. E nem o Estado oferece. Né? O Estado não está oferecendo o básico hoje, né? Sim. E as propostas que se tem, infelizmente, macropolítica, que a gente vai entrar nesse assunto, já é outra história, são propostas para reduzir ainda o tamanho do Estado, que acho que o Estado já faz demais. Coisa, né? Então, como é que vai ser isso? Né? Essa criança vai ter acesso à aula de inglês, essa criança não vai ter acesso à música, curso de música, essa criança não vai ter acesso a outros espaços, né? Sim. Privados, né? Que contribuam com essa socialização, essa ampliação da socialização dentro de um viés cultural mais amplo. Fica meio complicado, realmente. E eu vou lhe dizer mais. Mesmo em países onde o nível de escolarização é mais elevado e o nível cultural das pessoas, né? A educação de melhor qualidade, não só em termos de oferta, mas de lá mesmo do chão da escola, os pais participarem mais, terem nível de formação melhor,
mesmo nesses países, eu tenho certeza que os pais teriam restrições a processo desse. Sim, são os critérios. Teria, mas porque educação, volto a dizer, educação é uma coisa séria, você não pode improvisar, você não pode vir com coisas assim, sonhadoras, utópicas, no mau sentido da utopia. Porque até mesmo como se diz, não será obrigatório, será opcional. Sim, mas opcional, sim, quem quer tem esse direito, ou não é preciso se colocar critérios, né? Vamos para as possibilidades. Deixa eu colocar para você o seguinte, né? Tu coloca os países que têm os melhores índices de educação. Então não vou nem citar uma Suécia, uma Finlândia, uma Dinamarca, uma Noruega, eu não vou nem citar esses países. Mas o que é que a gente tem de projeto? Uma escola integral, onde o aluno passa em torno de 8, 9 horas na escola. Vai justamente na contramão. Veja, o Brasil, em 90, quando veio a LDB, a gente teve que correr atrás para estudar os parâmetros curriculares nacionais. Nós tivemos que estudar Vygotsky, sim, não é? Zabala, não é? Perrinot, não é? Era Bakhtin, nome de remédio, Bakhtin. Então, nomes de grandes teóricos da educação, para a gente se organizar e começar a pensar num novo formato que se avizinhava. Então, a escola brasileira, ela passou a copiar um modelo europeu-francês. Isso. Não é? Mudou-se de série para ano. Então, que era a alfabetização passou a ser o primeiro ano, porque a gente fazia a gente era a alfabetização. Educação infantil, alfabetização. E aí já chegava na primeira série lendo e escrevendo. Isso. Não é? Lendo e escrevendo. Eu me lembro que eu estudei em Condado, no Clube das Mães, na Rua da Baixinha. Não é? E dali eu já fui para a primeira série, sabendo ler e escrever. Não é? Então, voltando para cá, a gente tem hoje uma ideia, um projeto de uma escola integral de qualidade, onde o aluno vai trabalhar as várias áreas do conhecimento, do desenvolvimento psicológico e psicomotor. Nós temos a necessidade de professores capacitados, especialistas, não é? Com um desempenho acadêmico excelente, não é? Mas, e aí eu toco num ponto que é a questão da valorização do profissional da educação. Sim. Certo? Então, quando a gente parte para cá, a gente não consegue entender qual é o caminho que se quer percorrer aqui. Não é? Porque a gente, na escola, a gente não tem condições de fazer um trabalho que a gente deseja. Como é que eu penso um trabalho em casa? Não é? Um trabalho em casa. Então, é uma proposta que a gente precisa... Eu ouvi várias coisas essa semana. Entre as que eu ouvi, uma que me causou bastante preocupação foi a de que é necessário, porque nesse Brasil tão grande de meu Deus, né, palavras da pessoa, a educação não chega em todos os lugares. Certo. E aí eu coloco, esse é o caminho. A educação não chegar em todos os lugares é o caminho, é tirar o Estado da sua responsabilidade e a partir de agora é a família que vai, né? Enfim, foi uma das coisas que eu mais me assustou nessa fala, não é? Foi nessa fala. Deixa eu só contribuir com isso aí. Veja, a LDB, ela divide em alguns pontos assim, a questão da educação básica, da educação. Então, a educação básica, que vai até o ensino médio, a educação do nível superior, aí tem uma educação à distância, não é? A educação técnica e uma educação indígena, eu quilombola, que hoje já se trabalha. Sim. E aí a gente tem escolas hoje em aldeias que eles trabalham dentro da cultura e da linguagem e tal. Na ausência de uma escola, na possibilidade de uma escola, de um grupo escolar, não é? Então pode-se ter uma videoaula? Se pode. Sim. Certo? Mas isso são exceções. Não é um curso de EAD. Hoje a gente tem isso espalhado por muito. Começou inicialmente uma pós-graduação, então pós-graduação semipresencial ou totalmente EAD, com as plataformas Moodle, né? Então você em casa, você pode estudar a hora que você quer, com a internet, só que tudo isso tem um custo, não é? Tudo isso tem
tem um agregado. Então, por exemplo, para que a gente possa hoje fazer um curso de extensão em EAD ou um curso de licenciatura em EAD, eu vou ter que um dia ter o presencial, certo? Então, eu tenho que ter uma infraestrutura tecnológica. Também. Não é? Tecnológica, eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter uma internet, eu tenho que ter o conhecimento de internet para poder trabalhar um curso. Então, são situações que é possível, é um direito, mas o Brasil ainda precisa caminhar muito para chegar nisso. Até mesmo chegar nisso, sempre vai ter um profissional da educação dentro do processo. Não tem como. Não existe como educar sem um profissional da educação. Da educação dentro desse processo, né? Porque a educação, a escolarização familiar, ele tira totalmente o profissional da educação dentro do processo da educação. Isso me causa realmente, entendeu? Eu te coloco, isso me assusta. Sim. Coloco, eu sei que isso me assusta, né? Porque educação... Eu vou te complementar de novo você. Desculpa, né? Tá falando assim, sabe que a gente... Você pode entrar a qualquer momento. Está se sentindo contemplado? Estou me sentindo, por enquanto, não. Por enquanto, não. Por exemplo, eu falava com você na nossa conversa antes, por exemplo, existem comunidades religiosas espalhadas pelo mundo, mas, por exemplo, de origem menonita, os amishes, né? Inclusive hoje tem um programa de televisão que teve fechada, o mundo dos amishes. Quakers, né? Os Quakers ou Quakers, né? Mas os amishes hoje são mais interessantes nesse sentido. Viraram uma mercadoria do ponto de vista da tecnologia da televisão, né? Mas é um grupo de pessoas que vivem como se estivesse no século XVIII para o século XIX. Então vivem em fazendas. Eles fabricam tudo o que eles precisam, artesanalmente, né? Tudo artesanalmente. Então tem toda uma estrutura. Os governos onde eles se instalam reconhecem o direito daquela comunidade de ter aquela educação como eles querem. Então é uma fazenda, geralmente são fazendas onde eles têm o livre arbítrio de educar as suas crianças do jeito que eles querem. Mas isso aí é um processo legal. Nós precisamos mudar, inclusive, a Constituição para isso. Isso, a gente vai entrar agora. Inconstitucionalidade do momento. A inconstitucionalidade é flagrante, porque se choca frontalmente com o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil. Apesar da Constituição estar sendo tão vilipendiada, mas ela ainda está em vigor. Ela não foi revogada. Então, a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela diz textualmente o seguinte, né? Já foi dito aqui, já foi recitado. Texto simples, enxuto, curto e grosso. Educação, direito de todos, dever do Estado. Está lá nascido no artigo 105. E ele é totalmente reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E um dos formuladores da LDB, inclusive a lei leva o nome dele, a Lei Darcy Ribeiro, né? Foi um grande pensador, cientista social, antropólogo brasileiro, né? Um pensador de mão cheia. Darcy justamente navegava no caminho oposto. O pensamento de Darcy, de educação, era justamente o pensamento que é aplicado hoje nos países que são top hoje na educação do mundo, né? Educação integral. E ele, já na década de 80, quando no começo da década, já no finalzinho, nos últimos momentos da ditadura militar, né, quando a ditadura está começando a sair de cena, veio a experiência dos CIEPs do Rio de Janeiro. Sim. Do Centro Integrado de Educação, né? Brizola. Chamado Brizolões. E Darcy, né, teve um papel chave de estar aí, porque além de ser vice-governador do Brizola, eu morava no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, era militar da Marinha nessa época. E o Brizola, acompanhei de perto essa situação. O Brizola, ele tinha o Darcy como vice-governador. O Darcy era um homem, né? Então a visão de Darcy era uma visão já muito à frente da época. Ele já visualizava o Brasil precisa. Tudo que o Brasil precisa os países, ele dizia isso na época, os países daqui a 20, 30, 40 anos serão divididos em países que têm um domínio científico e tecnológico avançado. Sim. E os países que têm domínio, que não têm domínio científico e tecnológico avançado, e vão depender basicamente
da economia primária. Que é a voz das ruas sobre a temática. O que você, educador, tem a falar sobre o ensino domiciliar? Olha, se manter o aluno com o professor diariamente já é difícil, imagina esse ensino domiciliar. Eu acho que é mais um retrocesso da educação. E a educação vem retroagindo desde o tempo dos jesuítas, quando deixaram aqui. E assim, eu acredito que seja um passo, aliás, não, vários passos para trás. Discordo totalmente, eu acho que não tem condição, o Brasil não está preparado para isso. Se está seguindo o método americano, que eu desconheço, que geralmente o pessoal gosta de trazer modelos estrangeiros para cá e achar que isso se enquadra no Brasil, eu acredito que vai ser uma perda muito grande para a educação. Você acredita que esse novo método só se enquadra para países de primeiro mundo? Não, não foi isso que eu quis dizer, porque eu desconheço como é que se processa a educação lá fora. Mas como a gente é acostumado a trazer muita coisa de lá para cá, coisas positivas, e precisa saber o que é totalmente diferente. Aqui é uma realidade, lá é outra. Então, para se trazer alguma coisa de fora para cá, tem que se adaptar ao Brasil. Eu acredito que o Brasil não esteja preparado para isso. Não há como. É um retrocesso na educação. Por quê? O Brasil realmente não está preparado para atender a essa necessidade, a essa fala do presidente atual, Jair Bolsonaro. Ele retrocedeu. Não tem condição, é difícil demais. Eu acho que esse ensino domiciliar não tem nada a ver. O ensino deve ser feito na escola, com os professores, né, com a presença dos pais e dos alunos. Seu professor Arnaldo. Bom, para não pecar o pecado da Damares, eu trago aqui uma pesquisa da professora Heloísa Souza Viana, ainda de 2011, pela USP, ela falando que, na verdade, são famílias, né, que entraram com esse pedido com base no que essas famílias tinham vivenciado, sabiam que os Estados Unidos já adotava. E essa professora foi fazer a pesquisa lá. Quem eram essas famílias que optavam? Era um grupo muito distinto, classe média, branca nos Estados Unidos, evangélica, e que os pais eram universitários. Então você vê que é um grupo distinto. Tudo começa ali. Então, a partir dali, outras famílias aqui no Brasil viram, acharam bonito, acharam pertinente, mas a gente também tem que ouvir, não é, a fala dessas famílias e o que elas colocam
como o que leva realmente elas a optar por isso, mesmo sabendo que ainda é inconstitucional, e a gente sabe que algumas famílias no Brasil ainda estão respondendo processo por não levarem seus filhos à escola e por assumir a responsabilidade de estar de alguma forma fazendo o processo de educação em casa, né? Essas famílias diziam o seguinte: não estão Vamos dizer, eu entendo a dificuldade, por exemplo, de um filho de um apresentador de televisão, de uma Xuxa, que acabou levando para ser educado fora. Sim. Não é? Um filho de um Silvio Santos, um filho de um empresário, que tem a dificuldade assim, olha, ele não vai ter sossego, certo? Não vai ter sossego, tem medo da violência, de um sequestro, uma série de situações. Uma doença. A Sandy e o Júnior tiveram muitos problemas. Muitos problemas na escola. E a gente entende perfeitamente isso. Mas qual é a questão aí? O que é lícito e o que é legal? Sim. Certo? Eu não posso tirar o meu filho da escola. Não, você agora vai estudar aqui comigo em casa. A revelia da justiça. Você não pode transformar as exceções em regra. Não é? Então, por exemplo, quando a família dos Estados Unidos optou por educar o filho em casa, então você tem pais que estão preparados academicamente para esta responsabilidade. Eles têm um poder econômico que possa bancar essa estrutura. A legislação americana, certamente do estado onde eles moravam, permitia essa situação, mas certamente alguém do conselho, lá existem os conselhos de educação, né, distrital, não é? Como a gente tem também, por exemplo, o assistente social. Então, se o aluno falta à escola nos Estados Unidos, no mesmo dia, a assistente social da escola liga para casa para saber por que a criança faltou à aula. Tem um aparelho forte de Sim, certo? Entendeu? Tem. Então, hoje existem escolas com frequência digital que o pai, ele sabe quando o menino entra e quando o menino sai da escola, ele recebe no SMS. Não é? Isso já existe hoje. Mas lá a legislação ela é rígida com relação a isso. Então, se o pai não deseja colocar o menino na escola, mas sim dar uma educação em casa, então qual é a estrutura que ele vai seguir? Quem é que vai certificar a formação daquela criança? Entendeu? Essa questão da legalidade. Então, lutar pelo direito da legalidade de eu educar meu filho em casa é uma coisa. Mas querer que isso passe a ser uma via de regra, isso é uma outra situação. Tem um autor norte-americano, o Michael Apple, ele tem um livro muito interessante, quase tem vários, né? Mas ele tem um livro aí que, inclusive, de uma década atrás, o Educando a Direita, é um livro muito interessante. Veja só, ele coloca, né, nesse livro e em outros, né, dele, nesse livro, por exemplo, ele fala um pouco sobre essa questão aí, né, a abordagem dele vai além disso, mas ele toca nessa questão de herança. Ele até diz o seguinte: tem pais que querem prescindir da escola por conta da qualidade, ou porque querem livrar o filho da violência, querem o filho dentro de um determinado viés religioso ou ideológico que ele quer preservar. Então são várias as formas. O menino da bolha. O menino da bolha. Mas mesmo assim, eles, na maioria das experiências que ele coloca, né, que na maioria das experiências que ele conhecia, os pais que não eram só os pais responsáveis, os pais contratavam tutores para trabalhar com os filhos na casa. Quer dizer, ele não ia para a escola, ele trazia a escola para dentro de casa. Ele estava dando mesmo. Né? Até porque eles precisavam da tal certificação que você fala aí, e alguns estados norte-americanos não tinham legislação específica sobre isso. Né? Ainda tinha que se criar, ainda tinha que se procurar. As instruções normativas, os pareceres. É um negócio muito complicado, delicado, a legislação educacional. Só um minuto, a LDB diz que o aluno ele é considerado apto ao ano seguinte
se ele tiver um mínimo de 75% de presença. Sim. Nos 200 dias letivos e das 800 horas. Então, veja, não vai ter que se mudar a Constituição, velho. Tem que se mudar a LDB. Toda a legislação. Toda a legislação. E como é que vai ser isso? Como é que vai se dar esse processo? Vai mexer com a legislação toda. E outra coisa... Estatuto da Criança e Adolescente também tem a obrigatoriedade da família na responsabilidade de levar os filhos à escola. Eu li uma reportagem interessante, um estudo, baseado num estudo, há uns anos atrás, na revista Veja, que eu nem gosto muito da Veja, por vários motivos que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a reportagem foi muito interessante, foi a educação que dá certo pelo viés da família. Aí me interessou essa questão dessa chamada, dessa reportagem, eu fui verificar a reportagem, o que era isso? Era o modelo da Coreia, né? Que era justamente esse. O modelo da Coreia faz justamente o oposto disso aí. Ele não tira a criança da escola, ele traz a família para dentro da escola. Eles colocam as vovós e as mamães para ficar da janela acompanhando. Né? São convidadas e estimuladas a acompanhar dentro do ambiente escolar a formação dos seus filhos e netos. Foi o que deu certo, foi o que deu uma verdadeira revolução, né, na educação. Então, na realidade, o que a gente precisa mesmo, é fazer com que haja uma maior integração da família com a escola. Isso aí é ponto pacífico. Né? Se há uma coisa que eu acredito que ninguém discorda, é que família e escola, eles têm que caminhar para e passo. Né? Porque enquanto estiverem caminhando por estradas diferentes, a gente não vai realmente chegar a um ponto muito satisfatório, não. Temos ainda mais voz que vem das ruas. Eu sou a favor da escolarização da mulher dentro dos modos a que se pensou. Não que se acabe com a escola convencional e seja pura exclusivamente dessa maneira. O que se possibilita com isso é que famílias que não têm a possibilidade, ou que não queiram, que acham que tem mais possibilidade que a escola normal de educar os seus filhos, possam fazê-lo e serem reconhecidos legalmente, ao contrário do que é hoje, que é ilegal essa prática. A escolarização, eu tenho uma divergência sobre a escolarização familiar, porque nem todas as famílias no Brasil estão preparadas para educar seus filhos a esse ponto. Se fosse a países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Noruega, eu acredito que talvez lá funcione, eu acredito que funcione até, mas no Brasil eu acredito que o povo não está totalmente educado para educar os seus filhos em casa, né? E eu discordo disso aqui. Porém, se for para alfabetizar, até o nível de alfabetização, eu sou a favor, mas não chegar a séries mais altas, porque eu acredito que nós não temos esse conhecimento, essa capacidade de ensinarmos assim nossos filhos. O que você... É interessante essa distinção que ele fez, né? Ele acha que a família pode até colaborar um pouquinho mais ali. Mas mesmo na parte da educação básica, né? Educação infantil básica. Isso. Mas, mesmo assim, vai requerer uma forma de conhecimento que a família brasileira hoje não tem. Conhecimento pedagógico. Eu faço até uma observação, porque esse último que falou é o Hilton. Né? O Hilton, ele é filho de uma educadora, de uma alfabetizadora, podemos dizer assim, da época que ela trabalhava com alfabetização, chamava-se Dona Maria, na destilaria Tabu, e ele já foi para a escola alfabetizado. Eu também, quase alfabetizado, porque minha mãe, na época, mamãe não chegou a concluir o normal, faltou 6 meses para concluir o normal do Sagrada Família. Mas mamãe já tinha praticamente um curso normal concluído, né? Mamãe assumiu mesmo a profissão de costureira, mas eu já fui para a escola praticamente alfabetizado, né? Cheguei lá já com meio caminho andado. Mas veja bem, eu tive uma mãe que era... Sim. Né? Era quase
praticamente tinha curso normal. E em momento algum pensou na possibilidade de você não ir à escola. Nunca ela pensou. Ela participou do processo. Participou, porque usava muita expressão, né? Você já vai chegar na escola desarnado, ou seja, já com os passos dados, né? Mas em momento algum a pessoa ia abrir mão da escola, nunca, em momento nenhum pensou isso. E sempre disse. Mas à medida que a gente ia avançando, vai do ensino do antigo primário para o ginásio, do ginásio para o ensino médio, né? Tal, aí, científico, a preocupação dela era que a gente fosse cada vez mais ficando dentro da escola e se especializando mais. Essa era a visão dela. Eu queria colocar, eu achei interessante que ele colocou aqui, com relação à alfabetização. Né? Ele diz assim, a família pode até tentar alfabetizar na educação, algumas coisas da educação básica. Eu diria que a nossa pirâmide, assim, a inversão de valores com relação à educação, ela ainda é hoje persistente. Eu diria que a gente deveria ter um olhar muito mais primoroso pela educação infantil. Sim. Não é? E a alfabetização. Isso. Não é? Se é criança. E hoje eu tenho assim, a professora que trabalha com alfabetização, educação infantil, ela é primordial, porque se ela não tiver a base, se ela não tiver um trabalho bem feito, essa criança vai chegar ao 6º ano, como a gente tem casos, com lacunas de leitura, de não saber ler ainda. E aí do 6º ano já não tem professores especializados ou formados. Aí a gente vai ter que recorrer a outros sistemas. Como é que eu vou fazer com este aluno que ele não tira do quadro? Não é? Aí tem que criar um programa de alfabetização, né, de letramento, para que o aluno possa, de certa forma, ser retirado daquela sala naquele momento. E aí eu costumo dizer, se tem 6 aulas de português, então vamos ver um professor alfabetizador que pega essa criança em 2 aulas de português na semana, ele em 2 meses ele vai conseguir, porque está só com aquela criança fazendo aquele trabalho. Desculpe, mas o trabalho tem que ser feito lá na base, tem que dar importância e as condições de trabalho à professora que está lá na educação infantil. Exato. Para que o trabalho desenvolva. Vamos então para um break comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Aqui estamos nós de volta à nossa temática, escolarização domiciliar. Professores, isso pode ser uma ida sem volta. Uma vez encaminhado ao Congresso, a gente sabe que isso pode voltar e voltar já com força de modalidade. É possível a gente que está aqui à margem disso tudo, que está tudo sendo construído e a gente está ficando à margem. Nós, profissionais de educação, estamos, na verdade, à margem desse processo, estamos só assistindo a coisa acontecer. É possível a gente enxergar aqui benefícios, tirar benefício, algum benefício aqui dessa escolarização?
algumas pessoas específicas, grupos específicos que podem ser beneficiados pela escolarização domiciliar? Olha, Valéria, eu penso assim, hoje a gente assiste, né, a cada noite que a gente assiste um telejornal, a gente tem um susto, não é? A gente se assusta com o depoimento, com falas de algumas pessoas que são responsáveis pela vida dos brasileiros, não é? Discursos por exemplo, teve um discurso, uma fala do Rodrigo Maia com relação à reforma trabalhista, que é um absurdo, não é? Querer que a pessoa trabalhe até os 80 anos de idade, não é? Então isso é um absurdo. Eu acho que é um comentário de uma pessoa que não trabalhou realmente, efetivamente, 8 horas por dia, os 5 dias, 6 dias ou 42 horas semanais. Então são discursos... Falar isso para um contador de cana que trabalhar até os 80, para um menino, para uma criança adolescente que está trabalhando numa mina. Uma mina. Neto, para qualquer trabalhador que cumpre sua jornada semanal de trabalho, não é? É inviável, certo? Mas vamos lá. Então me preocupa muito essas questões, porque nós estamos sendo bombardeados todos os dias por informações de pessoas que têm poder sobre a nação, não é? Mas que a gente percebe também que não há uma preocupação de um projeto de política de Estado. Eu me preocupo muito com essa questão de política de Estado e política de governo. Uma política de governo é alguém que está no poder agora e quer deixar sua marca, seja ela qual for, boa ou ruim. Mas uma política de governo é alguém que pensa um projeto a longo prazo, não é? E educação é a longo prazo. Não é saúde que você chega doente com a dor, toma um remédio, ou passou, a curto prazo, médio prazo. Mas a educação é a longo prazo. Então, se você pergunta, dá para enxergar algum ponto positivo? Dá, sim. Não é? Dá sim. De que forma? Veja, a gente precisa primeiro entender quais são as necessidades das pessoas, quais são as necessidades daquelas famílias que querem tirar o seu filho da escola e educar em casa. Então, quais são as suas necessidades? Então, aí é preciso criar uma legislação específica sobre isso, certo? Então, por exemplo, a gente tem a LDB, a Constituição, a gente tem a LDB já está calcada, baseada na Constituição Federal. Aí nós temos o Ministério da Educação, o Conselho Nacional da Educação, depois nós temos no Estado o Conselho Estadual da Educação e os municípios têm os seus Conselhos Municipais de Educação, que são os órgãos responsáveis pela legislação educacional em cada âmbito municipal, estadual e federal. Então, se a gente primeiro partir para entender que o que é legal tem que passar por esses órgãos, as coisas funcionam. Não é? As coisas funcionam. Uma vez um pai numa escola, não, mas eu quero que o senhor faça assim, 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 assim. Eu perguntei, pai, me diga uma coisa, quando o senhor leva o seu filho ao médico, ou o senhor vai ao médico, que o médico vai prescrever um tratamento, disse, não vou fazer isso não, vou fazer assim, assim, assim. Disse, não, tá doido, é? Eu digo, oi, por que com o médico o senhor faz assim? O professor, o senhor quer ensinar o professor a fazer o seu trabalho. Como fazer? Então, assim, eu vejo que existem situações, então existem, por exemplo, comunidades religiosas, certo? Então, eu tenho uma comunidade religiosa que tem certos elementos culturais e que não permitem ou que não deva estar associado a outras situações, socializando com outros grupos sociais. Então, eu vou... É um direito está na Constituição, certo? Embora, por isso o nosso país é laico, a gente discutiu isso um dia desse, é laico, certo? Mas dá o direito de cada pessoa, de cada sociedade escolher a sua religião. Então, diante disso, a gente tem hoje escolas confessionais de várias denominações diferentes, certo? Mas não fugiu do ambiente escolar. Certo? Mas mesmo assim, eu não quero na escola. Então eu digo, é preciso então que esse grupo lute para que ele tenha o direito legal de educar o seu filho em casa. Mas para isso o sistema educacional,
certo? Ele tem que certificar aquela educação que está sendo dada àquela criança em casa. Porque, querendo ou não, no Brasil, a gente precisa. Eu preciso concluir a educação básica, inicialmente no 9º ano, depois eu vou para o ensino médio. No ensino médio, eu terminei a educação básica. Ótimo, excelente. Eu quero fazer uma faculdade. Eu tenho direito, pode, o Enem está aí para todo mundo. Mas você precisa, condição sine qua non, ter concluído o ensino médio para entrar numa faculdade. Isso. Então, eu tenho que ter o certificado de conclusão do curso. Então, quem é que vai me certificar disso? Não é? Onde é que a instrução normativa dessa educação? Então, por exemplo, o município de Goiânia, ele é sistema de ensino, é próprio, é autônomo. Ele não depende mais da greve Nazaré da Mata, como antigamente se fazia, do Estado, certo? Não depende. Mas tem um Conselho Municipal de Educação que vai legislar sobre as situações, sobre as exceções. Então, para isso, é preciso ter tempo, estudo, ver as vias legais para poder regulamentar essa questão. Então, é possível? É. Mas é preciso legalizar. Então, outra questão. Aí eu vou lhe dar um outro exemplo. A gente fala dos ciganos. Isso, comunidade cigana. Não é comunidade cigana, é comunidade circense. As companhias de circo que passam um mês aqui e vai para outro lugar. E essas crianças, elas estão fora da escola. Elas podem ter uma educação no circo? Podem, mas é preciso que se tenha uma regulamentação, um norte, digamos aí, uma base legal, certo? Para que ele possa chegar e depois alguém reconhecer e atestar. Não, essa criança vai fazer uma revalidação, vai fazer uma prova, né? Que você pode fazer, às vezes chega na escola, o aluno ele não tem. Assim, ele está angustiado porque ele está além da turma. Então vamos fazer uma atividade com esse menino para ver se ele pode passar para a série seguinte. Então são situações, são casos previstos na lei. O que não está previsto na lei, a gente precisa então trabalhar o quê? Criar os artigos que sejam adicionados à lei, para lhe dar essa garantia. Eu tenho um caso, por exemplo, uma aluna de uma escola que eu trabalhei um tempo, ela 15 anos teve leucemia. Não é? Leucemia, uma menina assim, alegre, animada, participativa, e a família chegou, a gente teve uma reunião pedagógica e a família chegou e disse, olha, ela está internada, não tem previsão de sair, ela não quer perder um ano, porque ela estava no primeiro ano, foi no segundo ano do ensino médio, ela quer continuar estudando, o que é que a gente pode fazer? E aí, o que é que a gente... Aí foi uma situação que deu para resolver fácil. E que a gente já tem até base legal para isso. Exatamente. Porque a escola trabalhava, por exemplo, com material digital. Isso. Então os alunos cada um tinha o seu tablet, o seu iPad, enfim, tinha um material que já estava lá digital. A gente usava a internet para trabalhar. Então ela estava no hospital, internada no hospital, e ao mesmo tempo conectada conosco na sala. Que a sala tinha um quadro digital, tinha a lousa digital, né, o quadro digital, enfim. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, no dia que ela não podia, estava cobertada por mas ela insistia em estar. Então era um caso que ela estava no hospital, depois ela saiu do hospital, foi para casa, porque a imunidade dela estava zerada, mas conseguiu ir para casa, e aí em casa ela teve um tratamento específico, não é, até se recuperar, mas ela tinha as aulas todos os dias. Participando, inclusive a participação dela na sala era interessante porque acelerou o processo de cura dela. Então é um caso, mas aí eu vou voltar para a questão da legalidade, da legislação, da base legal. Então eu acho justo, não é? E aí você vê quais são as questões levantadas por essa família. Não é? Então ela tem a sua justificativa, tem o seu direito de pleitear, mas é preciso que lute para que haja uma legalização disso. Uma base legal disso. Né? Também pelos exemplos que você deu, são exemplos realmente bem singulares, né? Não dá para a gente generalizar isso. Que é o direito de uma criança que atravessa um momento difícil, mas vai ter um retorno no ambiente escolar. É uma educação que ela recebe, até mesmo antes dessa educação domiciliar, que já se faz, que já se recebe, temporária, a educação hospitalar, que também tem toda a base legal. Eu estive com um momento com meu filho, 21 dias internado com ele, em ambiente de UTI, no HCO em São Paulo, e tinha uma criança lá já há 2 anos, internada, né, e recebia ele era matriculado numa escola da rede municipal de São Paulo, né, e os profissionais, o profissional da educação sempre está presente nesse processo.
ela recebia psicopedagoga, ela recebia uma pedagoga diariamente que trazia as tarefas que estavam sendo feitas, realizadas em sala de aula, para essa criança. Então tem que dar-se todo esse suporte, e poucos pais sabem que isso é um direito. Então, existem direitos muito mais, que eu digo, fundamentais, que está se deixando passar no bojo, sabe? E você está focado numa educação, numa escolaridade domiciliar, que nem é um problema realmente da educação no Brasil, e nem vai resolver problema de educação no Brasil nenhuma. São, ali, grupos distintos, né, que criaram seus problemas distintos, né, e que vai se tentar resolver com essa base legal. Vai ser realmente muito perigoso para a gente, porque vai vir no bojo disso tudo, né? As exceções não podem vir numa camisa de força para se transformar em regra, né? Porque o que a gente está vendo em positivo são coisas justamente específicas dentro dessas situações, de grupos específicos. E mesmo nos grupos específicos há situações distintas, né? Por exemplo, as comunidades religiosas geralmente optam por viver isoladamente, é uma opção de vida, né? E a aprendizagem formal entra para elas, mas para elas continuarem ali, isoladas, né? Já o cigano não. Por exemplo, o cigano, ele precisa ele quer. Ele não está querendo se isolar, ao contrário, ele é um cidadão do mundo, ele não para, ele não tem lugar. Cultural, né? Cultural, mas ele precisa de ter certificado, ele precisa de... Ele faz parte do todo, do todo, né? Exatamente, então ele também, mesmo dentro do direito que cada grupo tenha, ele vai ter situações distintas e objetivos distintos. Uns querem se isolar, outros não. Os que querem se isolar, mesmo para os que querem se isolar, eles vão se isolar e a educação vai ter aquele perfil por conta disso. O cigano, o objetivo não é aquele, mas ele vai ter que precisar do tal certificado, né? E mesmo aquela educação, se você perguntar para um cigano, eu falo porque já tive caso de cigano passar pela escola, por escolas onde eu trabalhei. E eles dizem, a gente passa por aqui, mas a gente quer estudar. Sim. Eu acho, e até um dos casos a menina disse, tem um lado bom e um lado ruim de ser cigano. O lado bom é que a gente conhece muita gente, né, conhece várias culturas, e o lado ruim é que a gente não cria laços, né? Isso afetivos, também, afetivos. Não cria laços afetivos, a não ser na própria comunidade. Na primeira infância é uma decisão muito dos pais, né? Eu vou optar por educar o meu filho em casa. Eu gosto mais da palavra escolarizar, porque escolarizar meu filho em casa, entende? Mas numa fase já de adolescência, essas pessoas não precisam ser ouvidas? Porque de repente isso é um desejo dos pais, sim, mas e o adolescente? O que é que ele diz sobre isso? O que é que ele pensa sobre isso? Veja, a questão da formação, né? A formação acadêmica, a formação humana, né? E a integração desse jovem à comunidade, né? Aos outros jovens. Lógico que quando a gente se coloca nas outras instituições, cada uma tem a sua função, né? O de lazer, o da religiosidade, o do trabalho, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem a questão do horário da chegada, do horário da largada, a questão do fardamento, a questão das regras, das normas. A gente não educa, a gente não colocam-se regras por se colocar regras apenas. Tudo tem uma função, tudo tem um objetivo, uma finalidade. A escola tem uma finalidade, tem uma objetividade. Então o adolescente ele precisa de limites. E às vezes ele grita por isso. Não é? Grita. Então, quais são os limites que a gente tem? A gente tem que convencê-lo, conversar com ele, né? E colocá-lo que, como todo, a cada um tem a sua individualidade, seus sonhos, seus anseios, suas necessidades. Mas diante da coletividade, todos nós somos iguais. Não é? Até para que quando ele saia da escola, ele aprenda a caminhar com as suas próprias pernas. Ninguém nasceu aprendendo a andar. Alguém teve que pegar pela mão e ensinar a andar. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu momento exato de aprendizado e de ensinar. O ensino-aprendizado ele é contínuo, ele é constante,
ele vai ser o tempo todo. Então a escola tem o seu papel, a família tem o seu papel. Então não pode haver misturas, conflitos de papéis aí. Então o adolescente, ele precisa desse espaço, ele precisa do não é? Precisa, vem cá, não é por isso. Né? A gente tem que justificar, convencê-lo de que aquilo é possível, mas é possível num determinado momento. Né? Então, eu sou pai, eu sou professor, né? Então, em determinado momento, eu sou o quê? Então, eu tenho que deixar isso bem distinto. Quando o meu mundo se choca com os outros mundos, eu tenho que saber que eu não sou uma ilha, eu vivo. Então, eu tenho uma coletividade. Uma coletividade. É aquele tal negócio, né? O meu direito acaba, termina e começa do outro, ou vice-versa. Então, é muito por aí. Uma das funções da educação é justamente esta. Fazer o indivíduo saber que ele não é uma ilha. Ele não pode fazer ou impor o que ele deseja enquanto pessoa, enquanto ser humano individual. Ele não é um mundo isolado. Ele é um mundo que vai ter que interagir com outros mundos, com outras cabeças, com outras realidades. Muito bem. Vai bem nesse viés. Vai bem nesse viés. E a escola é um ambiente por excelência, né? Para se aprender a viver com essa diversidade e aprender a ser coletivo. A gente precisa aprender a entender que nós somos coletivos. A gente está chegando ao final do programa. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Há algo que me angustia bastante nessa questão ainda, entende? Que é a questão das crianças que são vítimas de violência dentro da própria família. Acredito que essas famílias que mandam as crianças muito pouco à escola, para que a escola não perceba, para que a escola não detecte que há algo errado. Acredito, tenho muito medo, falei para vocês que eu tenho medo do que vem no bojo disso tudo. Então, pais, a grande verdade é, pais pedófilos vão se agarrar nessa medida, vocês não imaginam o quanto. Né? Essas crianças vão ficar escravas dentro da própria situação familiar, sem ter um outro espaço, sem ter como... Enfim, eu tenho muito medo, que é uma bandeira que eu levanto muito hoje, que é essa bandeira realmente dessas crianças que são violentadas, principalmente na primeira infância. Isso me causa uma angústia muito grande. Então, já me despedindo, né, nas considerações, mas veja, o que você coloca é de fundamental importância. Eu digo, eu não sou contra ao homeschool, não sou contra a educação domiciliar. Eu preciso só analisar os casos, ver um órgão competente que possa dizer, olha, é seu direito, mas você tem que mostrar o porquê você precisa disso. Como é que você vai trabalhar isso? Né? A questão da normatização. Estabelecer critérios. Né? E aí você colocou a questão dos maus tratos, da pedofilia, da exploração do trabalho infantil. Sabe? São tantas situações que a gente precisa ter receio. E ter a sensibilidade. Vai estar dentro desse contexto. Eu acho que quem está defendendo tem suas razões, mas a gente precisa ter um olhar muito mais além. Porque existe possibilidade, você está aí, já a gente colocou aqui, mas é preciso que se repense e veja a questão da legalização, da certificação disso aí. Legalização, certificação, competência dessas famílias. Né? A família que está pleiteando, não é, isso como direito, não é, uma vez direito, né? Eu acredito muito assim, tem que ter realmente esses critérios muito bem amarrados. Mesmo sendo direito, mas que não é para todos. Você vai ter que passar por tais critérios, que vai desde a preparação e escolarização dos pais, até mesmo a questão mesmo de relações parentais saudáveis. Exato. Indo nessa mesma, navegando aí nesse mesmo rio, essa questão que você aborda realmente é o viés correto. Geralmente quem está aqui, eu me preocupo com pessoas que falam, eu não sou contra,
investir no projeto, desde que a pessoa tenha um norte, uma razão plausível para isso aí. Mas, com certeza, muitos não terão essa razão por interesses nobres, não. Né? E alguns terão pelas piores, né? Então, o pedófilo, aquele que vai explorar o seu filho, né, no trabalho infantil, na mão de obra infantil. Esse daí, com certeza, vai ser ultra a favor desse projeto. Mas, aí está o X da questão. Partindo das questões específicas e do viés específico para situações, como já foi citado aqui, do cigano, da pessoa que precisa por uma questão de saúde e outras situações, ou porque por motivação religiosa, cultural, tudo isso tem que ser respeitado, porque é a individualidade do ser humano. Mas é uma situação específica, você não pode fiar. A situação específica é goela abaixo dos outros. Dito isso, esse processo de cerceamento, tirar o aluno do ambiente escolar, cerceá-lo, a palavra seria essa mesmo, tirá-lo de lá e tirar do ambiente escolar, a fórceps, seria muito mais um retrocesso do que um avanço. Então, nesse aspecto, não sendo contra, mas também colocando essa reserva, né? Vamos observar onde, em que situação, e colocar dentro da letra da lei essas possibilidades e as condições bem claramente onde essa medida pode ser dada. Mas não tornar isso aí numa situação que venha se impor. Aqui no Brasil, muitas vezes as coisas começam, não, isso vai ser para todo mundo, e acabam virando coisas na goela abaixo de todo mundo. É empurrado goela abaixo de todo mundo. Então, começa não sendo e termina sendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente as falas esmagadoramente caminharam por aí. É muito mais um retrocesso do que um avanço. E assim a gente chega ao final de mais um programa Direto ao Ponto, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Quer instalar ou realizar manutenção da sua piscina? Então venha conhecer a Goiana Piscinas, com ótimos profissionais e os mais diversos produtos que vão proporcionar um melhor momento de lazer para você e sua família. Temos vários modelos e ótimos preços. Goiana Piscinas, rodovia PE 75, quilômetro 1, Goiânia, Pernambuco. A Bomboniere Doce Sonho tem uma grande novidade para você. É o mais novo e exclusivo centro culinário, com ótimos profissionais e os mais modernos métodos de ensino em culinária. Liga pra gente ou faça-nos uma visita. Rua das Porteiras, número 41, no prédio da Bomboniere Doce Sonho. Telefone 3626-3850. Chegou a sua chance de se tornar o mais novo mestre culinário. Bomboniere Doce Sonho. Todo empreendedor precisa divulgar o seu comércio, mas nem sempre é fácil achar uma gráfica que entregue no tempo que você precisa. Agora você tem a New Way. A New Way é conhecida por sua qualidade e pontualidade. Conseguimos entregar o seu material de forma rápida. São diversas opções em cartões de visitas, banners, panfletos, adesivos e o que mais você precisar para divulgar o seu comércio. Liga pra gente e agende uma visita. New Way, o novo caminho da impressão. Quer deixar o seu carro lindo? Seu carro está precisando de peças e serviços? O lugar certo é aqui, Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Temos serviços de freios, escapes, embreagens, suspensão, alinhamento, troca de óleo, autoelétrica e muito mais. Ufa! Trabalhamos com ótimo atendimento e segurança. Estamos na margem da PE 75, quilômetro 1, pelo telefone 3626-1119. Márcio Autopeças. Qualidade e confiança. Seu carro em primeiro lugar. Boy Turismo. Conforto, segurança para sua viagem. Fazemos todos os tipos de viagens.
Shows, eventos, passeios, translados, hospitais, tudo com muita responsabilidade e pontualidade. Boy Turismo. Pensou em viajar? Pense em Boy Turismo. Boy Turismo. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha, aqui você vai encontrar sacolas de vários tamanhos, rações para gatos, cachorros, pássaros, além de tudo em descartáveis, potes, hamburgueiras, produtos para picolé, sorvetes, boleiras, sementes e hortaliças. Uma enorme diversidade de produtos para festas. Serrinha e Filhos, aceitamos todos os cartões. Rua Trapiche do Meio 44B, no Mercado Cibrazen. Telefone 3626-2322. Serrinha e Filhos. Vem pra Serrinha! Tá precisando realizar aquele check-up na sua saúde? Tem uma clínica com tradição e confiança que entrega os resultados na hora, com precisão e confiabilidade dos melhores profissionais da região? Então venha conhecer a Albuquerque Imagens. Temos todos os tipos de ultrassom, eletrocardiograma, ecocardiograma, encefalograma, mapeamento cerebral, teste ergométrico, holtercardiograma e muito mais. Venha conhecer agora mesmo a Albuquerque Imagens.